Ó, e para isso a gente está recebendo, fica à vontade, doutor. Doutor Issei Yuki, seja bem-vindo, boa viu? tarde, obrigado pelo Novamente. convite. Boa tarde, Renato, doutor, tudo obrigado. bem? Pode Fica à sentar. vontade, você que já esteve aqui no nosso programa anteriormente, né? Eu não tive a oportunidade de te conhecer, mas o Renatão já te conhece, né, Renato? É Já. verdade. O doutor já esteve aqui conosco, conversamos, tivemos aí um bate-papo muito pertinente, muito viável para todos aqueles que Era um outro tema, né? Condomínio, mas foi bem Isso. interessante também. Graças a Deus, resolvi todos os problemas pendentes. Ó, e hoje a gente vai falar de direitos da família. Então, para começar, eu quero saber do doutor quais são os principais tópicos assim que abordam o direito da família. O direito da família e sucessões, ele engloba todas as questões envolvendo o relacionamento, né, entre o casal. Então, divórcio, judicial ou extrajudicial pode ser feito, né? Questões de guarda, questão de alimentos, questão de visitas de menores, né? E toda a questão de direito sucessório e de heranças também. E doutor, sabe, você tem percebido que ultimamente tem aumentado um índice muito grande, assim, elevado de separações no Brasil? Olha, eu acho que continua o mesmo padrão, né? O que aconteceu, voltando sempre àquele tema, né, da pandemia, as pessoas ficaram muito internos dentro de casa. Então, aquela parte que você saía de manhã, ficava o dia inteiro fora, voltava só à tardezinha, né? Uhum. Na pandemia modificou um pouco. Então, todos ficaram dentro de casa e todos começaram a conviver mais e automaticamente as discussões e todo aquele relacionamento que antes era só momentâneo, à tardezinha, tal, começou a ser 24 horas. Começaram a ficar mais tempo juntas isso. e elas perceberam que não era tão fácil assim se manter perto do exatamente. outro, né? Agora, tomando esse gancho aí da separação, quando se trata de uma separação que tem um filho, por exemplo, nos casos de pensão alimentícia, como é que é determinado essa questão da pensão alimentícia? Tá. Com relação, quando tem menor envolvido, só para aproveitando o gancho também, você não consegue fazer o divórcio, por exemplo, e a guarda e alimentos extrajudicialmente, via cartório. Quando existe menor, obrigatoriamente tem que ser via judicial, né? E como que você consegue mensurar esse valor, né, da pensão alimentícia para os filhos menores? É aquela questão do binômio que a gente fala, a questão da possibilidade do alimentante e a necessidade de quem vai ser alimentado. Uhum. Tem uma questão de uma porcentagem salarial, que eu não sei se isso já é pré-definido ou se varia. Quando a pessoa não tem um registro em carteira, é um autônomo, isso assim, e não tem como mensurar esse valor, normalmente eles arbitram porcentagem sobre o salário mínimo. O mínimo, que normalmente não é regra, normalmente é arbitrado, é 30% do salário mínimo, o mínimo. Entendi. Eu peguei um caso esses dias lá na igreja, doutor, que a membro da igreja chegou para mim desesperada. Ai, pastor, estou desesperado porque a ex-mulher do meu marido, ele ficou, né, pendente com a pensão e o valor total era de 44 mil e foi pedido pela justiça uma entrada de 15, mas só que parcelado o restante. E ela falou assim, não, minto, o valor total era de 44 mil e como ele não tinha esse valor, o rapaz sugeriu dar uma entrada de 15 mil. A mãe do filho da criança, no caso, falou que não queria, porque queria o valor total de 44 mil depositado na conta. E se não depositasse, ele iria, né, ser preso e, por caso, para o presídio. Entendi. A minha pergunta é a seguinte, lógico que a mulher queria pagar com a mesma moeda, a ex-mulher do cara, para poder tentar prejudicar o rapaz. Por que nessa situação ele também não pode recorrer sabendo que ele não tem essa condição de dar o valor dos 15 mil? Eu entendi. A questão que você está pontuando aí é uma questão de que a pessoa, o alimentante, ele deixou de pagar os alimentos por um certo período, né? E você somente só pode entrar com ação de execução de alimentos mediante prisão dos últimos 3 meses só. Se você deixou mais de 3 meses de receber, é ação de cobrança, mas vamos supor que ele ficou esses 3 meses e as sucessivas não foi pagas também, chegou nesse montante de 44 mil. Então, na verdade, não é uma pensão que ele deixou de pagar, são várias pensões. Por isso que está lá para ele pagar essa pensão em 3 dias, sob pena de prisão. Ele não pagando ou não justificando por que ele não pagou, vai ser decretada a prisão dele sim.
E quando isso acontece, tem um período determinado para essa pessoa Até ficar 90 presa? dias ele fica preso. E aí quando ele sai, quita a dívida ou ele continua? Como é que funciona isso? Não é que quita a dívida. Ele continua, se ele não pagou para sair, que a única forma dele sair da prisão é pagando. É quitando. Se ele não pagar, ele vai ficar os 90 dias lá, aí ele saindo, não é que ele não deve mais. Ele vai ter que, a mãe, a representante do menor, vai ter que ter uma nova ação de cobrança desses valores. Aí dá para penhorar, fazer outras questões. Entendi. É muito doido pensar nos direitos da família, porque envolvem, de fato, várias coisas. Fatores. E se a gente ficar falando só de um assunto aqui, a gente vai acabar não falando de nada. Mas eu tenho uma dúvida, que é no caso de uma separação. Por exemplo, tem um casal se separou e, de repente, eles construíram novas famílias. Só que esse casal tem filhos dos dois lados. Como é que faz na divisão de bens dessa família? Na questão da divisão de bens, o direito sucessório só vai ocorrer quando o autor da herança falecer. Por exemplo, se esse pai, que é pai desses 2 filhos, por exemplo, e mais 2 filhos de outro casamento, esses 4 filhos só terão direito quando esse autor da herança ele falecer, né? E falecendo, todos terão direitos iguais. Todos terão o mesmo Não tem penhor. nenhum tipo de testamento que esse pai pode deixar escrito ou, de repente, deixando uma porcentagem maior para sua atual esposa? Tem algo Os parecido? herdeiros necessários, que a gente chama, eles têm os direitos preservados iguais. Por exemplo, o pai falece, ele obrigatoriamente, esses 50% tem que ter dividido entre todos os herdeiros necessários. Os outros 50%, ele pode fazer o que ele quiser com essa parte. Que já pode deixar previamente Essa parte pode decidido colocar aí no antes de testamento. falecer. Entendi. Agora, diferente se, por exemplo, você quiser colocar num testamento atingindo a parte do necessário, esse testamento é anulável ou nulo. Entendi. Doutor, relacionado ainda à separação de bens. Quando se fala de, por exemplo, a pessoa vai casar. O rapaz chegou para casar com a menina, né, aquele casamento, aquela coisa toda, e ele possui, vou botar aí, 3 apartamentos. E a menina não tem bens nenhum, né? Suponhamos que 1 ano depois veio a se separar. E aí, ele que já tem 3 apartamentos e ela que não possuía nada, ele tem que passar alguma coisa para ela ou não? Eu fiquei sabendo que ele, o homem, né, com a cabeça, só tem o direito de passar alguma coisa a partir do momento que eles constroem alguma coisa do casamento, né? Juntos. Sim. Né? E aí, como é que fica? Tudo vai depender do regime adotado para essa união. Sim. Né? Ela pode ser universal de bens, parcial de bens, né? Ou sem deixar nada para ninguém. Né? Vamos supor que o regime atual que é utilizado hoje em dia é o parcial de bens, que é o que você falou. Por exemplo, eu tenho 3 propriedades, eu já começo a me relacionar com alguém e a partir desse momento a gente adquire mais um imóvel. Então agora eu tenho 4 e ela tem um só. Sim. Se porventura esse casal se separar, ela terá direito somente àquele imóvel adquirido na constância do casamento. Tudo que ele adquiriu sozinho antes da constância do casamento não transmite para essa parceira. Isso quando tem o casamento oficializado, né? Mas tem uma questão também de quando eles comprovam que eles moravam juntos ou que, sei lá, que eles estão há tanto tempo juntos, mas não tem nenhum documento comprovando isso. Tem algo que a moça ou o rapaz pode fazer para comprovar? O direito é resguardado. Se você não casa no papel oficialmente, você pode, né, ingressar com uma ação de reconhecimento de união estável e dissolução de união estável, que vai regir pela mesma categoria da parcial de bens. Por exemplo, eu comecei a namorar com alguém, estou morando junto com essa pessoa e a partir desse momento a gente adquiriu um imóvel. Mesmo não estando casados e mesmo não estando na escritura, a parte que adquiriu na constância do casamento, ela terá direito a 50%. Entendi. E foi até uma polêmica, eu não sei se vocês ficaram sabendo agora, deve ter uma semana da Nutri, a Mayara Card, que casou com o Thiago Negro, que o pessoal está polemizando aí nas redes sociais, dizendo, é um absurdo eles fazerem o casamento deles e na união deles tem separação dos bens, né? Quando eles forem casar, vai se dividir
os bens que eles possuem. Mas só que ele, todo mundo sabe, ele tem muito mais, ganha muito mais do que ela, porque ele é um mega escritor, o cara trabalha muito na região de finanças. A minha pergunta é o seguinte, doutor: quando chega esse ponto das pessoas, do caso do rapaz, que tem um bem, né, e a mulher ganha muito mais que o cara, é a mesma coisa, tanto do lado de um... Tanto para o homem como a mulher, são os mesmos direitos. A mulher pode ganhar mais, pode ter mais patrimônio, os direitos são iguais, independente, né, de ser homem ou mulher. Né? Como você falou aí também, por exemplo, tem pessoas que já têm uma posição mais firmada, né? E ela tem mais propriedade, mais bens, mais condições financeiras, ela também pode fazer um contrato e um instrumento pré-nupcial. E já pode constar tudo o que será gerido e as regras dessa união. Agora eu vou mudar de alhos para bugalhos, porque também a gente vai falar de direito da família. Eu quero falar de adoção. Quem está nos assistindo, ou quem tem um sonho de ser pai, de repente não consegue, ou mãe não pode, né, por alguma questão de saúde, quais são as regras, ou quais os direitos, né, os requisitos que essas pessoas precisam para adotar uma criança? Não, você tem que se inscrever, né, se cadastrar para você ter direito, né, e você entra naquela fila para adotar uma criança. Hoje em dia, qualquer pessoa pode adotar uma criança. Não precisa ser simplesmente um casal, né, contemporâneo, homem e mulher. Pode ser homem com homem, mulher com mulher, mas tem que seguir todo o rito, né? Mas tem que ser casal? Pode ser... Pode ser solteiro? Pode ser solteiro. Vai ser feito todo um estudo, toda uma análise psicológica, tudo certinho. Financeiro também? Financeiro, como que vai ser, aonde que ela vai ficar. Se a justiça constatar e determinar que ele tem capacidade, ele tem habilidade para adotar aquela criança, será dada essa adoção para ele. E é uma polêmica aqui no Brasil, mediante os artistas, que nós sabemos que a Giovanna Bach e o Bruno Gagliasso adotaram 2 crianças negras. Sim. E o terceiro filho que eles têm é biológico deles mesmos. E agora está uma polêmica muito grande, que a Jojo Todinho foi na semana retrasada lá em Angola, e ela vendo que olhou para um garotinho, e nesse garotinho ficou apaixonada, e ela sabendo que esse garotinho já tem uma família, e ela está entrando com os requisitos para poder fazer essa adoção, né, dessa criança lá na África. Aí a internet, como já conhecemos, né, viralizando: poxa, ela é brasileira, por que ela tem que fazer ir lá para a África adotar uma criança, se ela pode adotar uma criança aqui no Brasil? Por que acontece muito isso da mídia artística querer se prontificar em querer ajudar só as crianças que são da Angola, da África, e não investir nas crianças que precisam de um pai e de uma mãe aqui brasileira? Eu entendo a sua colocação, mas aí nós temos que ver também a vontade e o porquê do adotante estar tomando essa atitude, né? Mesmo aqui internamente, você pode ver que a maioria das pessoas que tem nos orfanatos e tal, são pessoas que têm uma idade mais avançada um pouco, né? Que normalmente as pessoas querem aqueles bebezinhos recém-nascidos e tal. Então tem uma dificuldade. Então, eu não gosto de pré-julgar o porquê ou porque não querem ou porque querem, né? É um direito de cada um. Se o direito assiste a essa pessoa a ingressar com pedido internacional de adoção, os requisitos são os mesmos, tanto para adotar no Brasil quanto no outro país? Aí vai ser regido pela legislação local, né? Do outro país. E quando se fala de adoção também, doutor, nada melhor que a sua pessoa responder isso para a gente aqui. Todos os trâmites psicológicos, tanto da parte do pai da criança, do pai, no caso, né, do adotante, e da criança também vem essa parte psicológica? Como é que é feito? Aqui no Brasil é assim: se a pessoa tem a família e é destituído o pátrio poder, é tirado o poder dessa família e é assim colocado para adoção essa criança, esses pais não têm direito a nada mais com relação ao menor, não respondem mais, né? Agora, diferente quando não tem ninguém mesmo, né? Então ela vai para adoção e segue o rito normal, todo aquele estudo, análise psicológica e tal, e quando chegar o momento o juiz decreta a adoção. Mas você já pegou algum caso assim de
A criança fica crescida um pouco, vai chegar, sei lá, uns 14 anos. Ah, eu conheci minha mãe biológica, não sei o quê, e eu quero ir lá para casa dela, não quero mais ficar aqui. Já pegou um tipo de caso assim? Não peguei esse caso assim, mas a partir do momento que foi decretada a adoção, aqueles novos são os pais até o fim. Eles quem decidem. Eles que decidem. Olha, eu mais uma vez vou falar aqui que esse assunto aborda vários temas. Depois, se você que está assistindo aí em casa quiser conhecer um pouquinho mais, no final da entrevista o doutor vai passar as redes sociais dele, porque eu vou mudar de assunto aqui de novo. Agora eu quero falar dos direitos da família no caso de agressão em casa, que é um tema que infelizmente tem sido cada dia mais falado, né, que tem acontecido, aberto, principalmente depois da pandemia. É um tema que a gente ouviu falar muito durante a pandemia da violência doméstica. Eu quero saber quais são os direitos da família nesse sentido. Então, aí foge um pouquinho da questão do direito de família. Já parte para o direito criminal mesmo em si, né? Mas agora, teve essas novas alterações e novas melhorias na legislação com referência à violência doméstica, mais precisamente a Lei Maria da Penha, e voltando àquele tema que eu vi na outra vez, que era de condomínio, hoje os condomínios eles são obrigados a denunciar quando você tem a suspeita de que alguma família está sofrendo alguma violência física ou psicológica. Então, tem melhorado muito, né? E qualquer violência que a mulher sofra, tanto física como psicológica, ela tem o dever, não só o direito, o dever de denunciar esse cidadão. E ele tem algum tipo de não sei como é que eu posso falar, de pagamento, de alguma pena por isso? Antigamente era diferente, né? O que acontecia antigamente? Por isso que agora essa Lei Maria da Penha veio para auxiliar as mulheres mesmo. Antigamente, na maioria dos casos, a mulher denunciava, chegava lá, ia na delegacia, denunciava, aí voltava para onde? Para a própria casa. Aí o marido, desculpa, isso, aquilo, desculpava, ia lá e retirava. E continuava sendo agredida. Agora não, a partir do momento que você denuncia, é o Ministério Público que vai ser responsável pela demanda e vai até o final. Doutor, eu tenho um caso de um amigo meu que casado, né? Todo mundo conhece a índole dele, conhece a índole dela. E no decorrer do casamento, eles começaram a ter um excesso muito grande de brigas. E teve sim agressão da parte dela para com ele, mas ele nunca chegou a denunciar, ele sempre se protegeu. E ela, por chantagear ele, foi denunciar ele dizendo que ele havia agredido ela. Mas ele nunca fez isso, porque quem conhece a índole dele sabe que é um cara de caráter, de postura. E nós sabemos que o feminicídio e as brigas e as violências contra as mulheres têm aumentado, se agravado cada vez mais. Por que o porta-voz tem sido muito mais alerta em acreditar nas denúncias das mulheres e quando chega na parte dos homens, eles ficam meio assim, né, não chegam a acreditar. E o cara está preso numa situação que ele não cometeu. Eu estou com um caso semelhante a esse caso que você falou aí agora, que eles entraram com divórcio, o casal tal, e não sei por que cargas d'água, ela também... Chantageou? Não, ela entrou com uma denúncia na Lei Maria da Penha, né? Foi dada essa cautelar, né, para ele sair de casa, tudo certinho, mas ele também não agredia e não fazia nada. Sim. Inclusive, a própria autoridade policial que está conduzindo o caso, ela já entendeu dessa mesma forma, né? Mas o que eu tenho orientado aos meus clientes e tenho falado assim quando tem acontecido isso? Olha, as duas partes já estão sofrendo agressões, é o momento de você separar mesmo, de você ver o que vai fazer ou não. Se você já está vendo que você, homem, também está sendo agredido, quem sabe não é o momento de você tomar uma atitude, de você sair de casa para se preservar e preservar o outro também. Né? Para não ter esses problemas mesmo, que pode gerar esse tipo de coisa mesmo. Você ter que sair de casa e quem sabe até ser preso por causa disso. Sim, que foi o caso dele, então nessa situação, quando aconteceu a primeira vez, já era para ele ter se desvinculado. Já era para ele ter tomado uma atitude. Já, né? O inverso é verdadeiro. A partir do momento também que o homem levantou a voz ou levantou o braço, nem agrediu, mas já é o momento de você pensar, será que é isso que eu quero para a minha vida mesmo? É que eu acho que a agressão, ela é um estopim, assim, de uma relação que já não está... E não é só agressão física.
verbal. A verbal, a psicológica, às vezes é Verdade. pior, que fere a alma do que a própria violência física, né? Agora, essa denúncia, por exemplo, desse caso que o Renato está falando, essa moça precisa passar por um exame, né? Porque como é que ela comprova que ela realmente sofreu essa violência? Essa questão da violência da Lei Maria da Penha é aquilo que eu falei. Existe a violência física, a violência Verbal psicológica, e a a verbal, né? E todas essas Tudo se enquadram na Lei Maria da Penha. Uhum. Por exemplo, se não houve uma agressão física, não vai adiantar de nada fazer o corpo de delito, que não vai detectar nada. Mas e a dor interna e toda aquele agressão psicológica que ela sofreu? Aí Porque só é psicólogo, muito né? complicado, Bruno, essa situação. Como está muito em alta o feminicídio, essas violências na situação das mulheres, aí, né, a delegada, sei lá, acata o que a vítima está falando, mas quando chega na parte do homem, é complicado. Como que ele vai se defender? Temos só as pessoas que conhecem ele, da índole dele, do caráter dele, de saber que ele sim foi uma pessoa boa, os pais, e ele está tentando brigar na justiça até hoje e não consegue. E vamos combinar, se já chegou a esse ponto, o que esse casal está fazendo juntos? Exatamente. Eu acredito que eles estavam lutando pelo casamento, né? Porque não é dito que o casamento é uma só vez, entendeu? Não, mas é porque às vezes eu acho que as pessoas que estão nesse tipo de relacionamento, é muito difícil para elas abrirem mão, né? Elas estão num relacionamento abusivo ali das duas partes, e para elas falarem, não, a partir de agora eu não aceito, mas isso é muito difícil, é mais difícil do que parece. E agora é atual também, né? Tinha, principalmente as mulheres, aquela questão de, eu vou me separar e eu vou para onde? Eu vou fazer o quê? Agora, verdade. a legislação já está apoiando isso também, né? Que vão dar agora meios para ela tomar essa atitude. Eu acho que historicamente, falando como você falou, né, que às vezes parece que a mulher ela tem mais apoio nesse sentido, mas eu acho que porque historicamente isso acontece mais com mulher do que com homem. Agora, para a mulher tem a Maria da Penha. Para o homem tem alguma Maria João, sei lá? Não Maria tem o Zé João. Pedro, não tem. Mas eu falo isso, doutor, para quem está nos assistindo, o pessoal que está nos assistindo, o público é muito grande. Você é uma emissora evangélica cristã e o nosso público é muito grande cristão. Quem é cristã sabe, está nos assistindo agora, sabe que eu vou falar, porque eles ficam naquela, eu estou orando porque eu estou acreditando ainda na libertação do meu esposo, eu estou acreditando porque eu estou debaixo de uma promessa que Deus vai libertar meu marido, vai libertar, ou então vice-versa, minha esposa, por isso que eu não me separei ainda, doutor. Então, qual que seria a palavra, qual que seria o encaminhamento perante a lei da terra? O que você me diria para essa irmã, né, cristã que está nos assistindo? Se ela ainda quer tentar, ela ainda vê uma possibilidade, se ela vê que é uma questão espiritual que está causando todo esse transtorno dentro da família, existem as terapias de casais, né? Procurem os meios adequados para tentar ainda fazer. Agora, não simplesmente, eu sofri uma agressão, eu revido a agressão e vai ficar nessa questão aí. Ou você separa, ou você quer realmente continuar e tentar, parte para uma terapia de casal. Existem várias atividades, várias meios, formas né? de você tentar, né? Resolver. Eu acho que principalmente assim no meio cristão, né, às vezes a gente acaba tendo essa preocupação nesse sentido, porque se a gente parar para falar da Bíblia mesmo, o casamento foi feito para as pessoas ficarem para sempre juntas. Só que também até que ponto eu vou aguentar isso, né? Porque será que Deus também quer que uma das partes seja agredida diariamente? Né? Um exemplo clássico, já que você falou dessa questão assim do cristianismo. da igreja, eu também estou migrando para a igreja evangélica também. Eu sou católico, mas estou migrando para a igreja evangélica e tal. E o que eu vejo muito nas igrejas evangélicas? Essa questão de que, por exemplo, as pessoas vão lá e falam assim, o meu filho está preso. Não, ora, minha filha, que Deus vai libertá-lo de lá. Eu discordo. Com certeza. Eu acho que Deus quer que ele fique lá e ele vai pensar, ele vai modificar. E quando ele sair de lá, ele vai ter uma posição melhor. Isso aí. Né? Certíssimo. O casamento é a mesma coisa. Deus também, eu acho que não quer que nenhuma das partes sofra com isso. Né? Não sei. Sabe uma Por coisa isso que que eu o acho? padre e o pastor falam, é isso mesmo que você quer para tua vida? Isso, Pensa bem. Pensa antes. Casamento é uma vez só. Você vai estar com ele na doença, gordinha, com estria, com celular. Tem uma Não é coisa verdade? que a Babi fala aqui no programa, a Babi é a nossa outra apresentadora.
que ela fala que Deus abençoa as nossas escolhas. Então tem coisa que a gente acaba culpando Deus, mas é que escolha da nossa própria Exato. escolha. Isso Então, aí. se eu decidir me colocar nessa situação, e se eu tô vivendo um relacionamento abusivo, que eu tô apanhando ali, Deus não tem nada a ver com Tem isso. nada a ver com Quem escolheu estar nesse lugar foi Foi você. Essa mesma questão do seu filho que pode estar preso, assim, infelizmente, as pessoas sabem, né, o que é... Felizmente, São as pessoas sabem consequências. o que é certo e o que é errado. O que acontece a partir daí são consequências das escolhas que a gente faz. Exato. Né? Então não dá pra querer também ficar culpando Deus. Deus vai libertar. Deus vai libertar seu filho quando ele cumprir a pena e se ele fizer de novo, ele vai ser preso de novo. Quem tem que cuidar disso é ele, né? Exatamente. Não foi por falta de ensinar. Exatamente. Né? A própria Bíblia fala, instrui o menino no caminho que se deve andar, para que quando crescer ele não venha sair da presença de Deus. Você ensinou, instruiu, né? Você encaminhou para o mundo. Agora cabe à pessoa saber se ela quer isso para a vida dela ou não. Se ela quiser as coisas ruins, ela precisa sofrer as consequências, sim, que existem na Terra, porque a Terra existe lei, não é isso, doutor? É isso mesmo. É isso aí. E tem lei, é o que a gente estava falando, né? Tem lei, gente, para tudo. A gente sabe quais são os caminhos que a gente precisa andar. A gente sabe o que é que a gente merece. Então, quando eu escolho estar num relacionamento, claro que essa questão de relacionamento abusivo, que inclui violência doméstica, esse assunto é mais difícil do que parece. A gente fala, não, você não tem que estar... Mas às vezes você precisa passar por um acompanhamento psicológico, com um psiquiatra, para você conseguir entender o lugar que você está ocupando. Verdade. Porque não é tão simples assim, sai desse relacionamento. Às vezes é uma questão de saúde mental que você precisa, que você só vai conseguir passando com um psicólogo, psiquiatra, enfim. Não é tão simples quanto parece, mas precisa dar um jeito nisso, né, Renatão? É isso aí. Doutor, vamos falar agora sobre bens de filhos. Quando chega, os filhos têm lá suas heranças, seus bens para poder receber de herança de pai e de mãe. Mas só que, dentro daqueles filhos, vamos botar aí, 2 filhos, tem o filho adotivo, né? Tem o pai e tem a mãe, tem os 2 filhos biológicos desse casal e entra também um filho de criação. Tem uns que são filhos de criação e tem outros que são enteados. Como é que fica essa história? Também tem o direito... Vamos falar melhor da filha do Silvio Santos. Nós sabemos que a Silvia Bravanel, né, é uma das filhas do É filha Silvio de outro relacionamento. Santos. Isso. Tem direito também a todo o patrimônio? Como é que... Ela terá direito a todo o patrimônio do Silvio Santos, igual a todas as outras filhas desse novo relacionamento. Né? Com relação aos filhos adotados, eles também têm o mesmo direito de todos os filhos de sangue também. Agora, diferente será, por exemplo, se ela não tem, né? A esposa do Silvio Santos não tem outras filhas de outro relacionamento. Mas se tivesse, por exemplo, essa filha não teria direito ao patrimônio do seu Silvio Santos. Ah, é? Sim. Somente as filhas biológicas dele. Gente, não é fácil não. O negócio aqui, doutor, eu quero já te agradecer pela sua presença. Eu que agradeço. A gente mais falou uma de vez o 1000 convite. temas diferentes aqui, porque tudo isso envolve, né, o direito da família. Mas se você puder, deixa as suas redes sociais para quem tiver dúvida, tá em casa aí, tem alguma dúvida, quer te procurar nas redes, enfim, procurar seu trabalho, passa pra gente, por favor. Quem quiser saber mais sobre direito de família e aproveitando também direito condominial, siga-nos nas redes sociais, Instagram, @yukiadvogados. É isso aí, gente. Então você que estava acompanhando o nosso programa aqui, ficou com dúvida em casa, procura pelo doutor que ele vai te ajudar, né? Esse é o cara e ele resolve o teu problema assim, ó. Rapidinho. Obrigado. Doutor, muito obrigado pelo Eu que carinho, agradeço. tá bom? Eu que agradeço obrigado, mais uma vez o doutor. convite. Obrigado. Bruno, Diga. a gente tá aí já instruído, hein? Pois é, Agora agora a gente sabe de tudo. Já sabe de tudo. Quer dizer, de quase tudo, pelo menos. Quando nós casarmos com consciência, né? For botar filho, não. Bruno, nós temos filhos espalhados ainda, não? Não, Deus me vou ter quando eu casar e vai ser pra sempre também. É isso Tanto aí, o filho quanto a casamento. esposa. Quanto a esposa, é verdade.